Fala, meu povo, bora para mais uma atualização do mercado cripto, falar sobre Bitcoin. Ontem a gente teve nosso fechamento mensal, né, da vela do mês do BTC, e aqui está algumas análises e considerações que eu tenho para os próximos dias. Eu não estou ainda com uma visão muito positiva, não sigo tão bullish, não sigo mais com uma visão tão otimista. Por quê? Por conta de alguns fatores principais, tá? Vamos pegar todos esses fatores e mostrar para vocês, junto de todos esses fatores, o porquê eu acredito que a gente possa sofrer uma correção mais forte. E eu já falei para todos os meus alunos, eu estou majoritariamente em caixa. Majoritariamente em caixa. Eu vou continuar em caixa até ver uma oportunidade melhor para o mercado. Preste atenção na seguinte coisa. Primeiro, volume decrescente nessa subida do Bitcoin nos últimos 4 meses. A gente entrou de novo numa região de sobrecompra no mensal, com divergência entre as forças compradoras. Esse topo aqui teve uma força maior do que esse topo aqui. Então a gente tem uma divergência no mensal. Isso pode fazer a gente formar um fundo um pouco mais forte, tá? Um fundo um pouco maior para voltarmos a subir. Isso seria super saudável e é exatamente por isso que eu estou em caixa. Chegamos numa região de sobrecompra, que normalmente é uma região de euforia, o mercado está todo eufórico, e ainda para complementar toda essa análise, a gente teve o lançamento da World Liberty Finance, que é o token do Donald Trump. Só que eu vou falar sobre esse token daqui a pouquinho, porque eu quero atualizar graficamente o mercado para vocês. O que eu acredito que possa acontecer? Eu acredito que 124 mil dólares aqui foi o nosso topo provisório. Não o topo do ciclo, mas o topo provisório para o mercado. Por quê? Quando a gente para ver aqui, né, a gente tem uma movimentação de subida sem a formação de uma base de preço mensal. Então são 1, 2, 3, 4, 5 meses consecutivos subindo sem formar essa base de preço no mensal. E essa base de preço no mensal, ela precisa ser formada. Quando que ela é formada? Normalmente quando a gente entra aqui no diário em sobrevenda. Só que as coisas estão começando a ficar tão extremas que eu acredito que a gente não vai só tocar no diário em sobrevenda, a gente vai capturar algum tipo de liquidez. Você tá vendo esse último fundo ascendente aqui? Eu vou até circular para vocês verem ele. E no mensal é esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui. Que tá circulado. Eu acredito que o mercado possa vir capturar toda essa liquidez que existe abaixo desse fundo, né? E depois voltar a subir. E aí sim, a gente iniciar a nossa última pernada do ciclo para 150, 160 mil dólares e encerrar o ciclo com qualidade. Por que isso vai acontecer? Porque para a gente sofrer a última pernada do ciclo, a gente precisa tirar muita gente do mercado. Como que a gente tira muita gente do mercado? Com liquidez. E onde que tem liquidez? Justamente aqui nos 95, 90 mil dólares. Toda essa região aqui é uma região de liquidez. Então eu acredito que a gente possa voltar a pegar essa liquidez aqui, né? E aí a gente tem um trade com uma simetria de risco-retorno muito, mas muito favorável, porque a gente pega toda essa liquidez aqui e a gente tem esse último fundo aqui em 74 mil, né? Então a gente pegou liquidez e aí, ó, dispara para cima, tá? E por que eu estou majoritariamente em caixa e não estou tão posicionado? Por conta disso aqui, né? Dominância do Bitcoin, como vocês podem ver aqui no mensal, tocando na média de 16 períodos, tá? Tocando na média de 16 períodos. A gente teve uma movimentação de baixa muito forte, principalmente acompanhada pelo Ethereum, então a gente precisa de um topo descendente para essa dominância do Bitcoin. Então, formado um topo descendente aqui, aí sim a gente inicia a nossa alt-season, tá? Aí sim a gente inicia a nossa alt-season. Então vai tudo convergir. O Bitcoin vai cair para os 95 mil dólares, a dominância do Bitcoin vai subir aqui para formar um topo descendente no mensal, até mesmo no semanal para vocês verem, ó. A gente precisa desse topo descendente, tá vendo? A gente precisa desse topo descendente no semanal. A gente precisa desse topo descendente para voltar a cair. Quem sabe assim, a pegar até aqui em cima. Mas por isso que eu estou majoritariamente em caixa, tá? Isso é a minha visão para o mercado agora. Falando sobre Ethereum, eu acredito que nessa movimentação de subida da dominância do Bitcoin, ele vai capturar liquidez. Aonde está essa liquidez? Primeira liquidez que a gente tem é abaixo aqui dos 4 mil dólares. Toda a região entre 3.500 e 4 mil dólares é uma região de liquidez. E ainda até mais aqui embaixo, ó, 3.400, tem outra região de liquidez, tá? Por quê? Porque as pessoas elas põem os stops abaixo desses fundos aqui, então isso serve como liquidez, tá? Então a gente tira gente do mercado e volta a subir, tira gente do mercado e volta a subir. E eu acredito que a movimentação do Bitcoin vai ser um pouco parecido com isso daqui. A gente vai ter, vamos voltar para o BTC, a gente vai ter aqui, a gente tem o semanal, tá? A gente vai ter mais ou menos isso daqui. Ó, isso daqui é muito bearish, né? A gente tem aqui, ó, uma captura de liquidez
e aí logo depois uma queda, tá? Então o que que eu estou observando agora que seria muito legal? A gente tem uma cunha descendente aqui, ó, formado para o Bitcoin. Isso aqui é uma cunha descendente, padrão que normalmente costuma romper para cima, tá? Então, a gente tem essa região aqui que a gente pode buscar e essa região mais acima aqui que a gente pode buscar de novo, tá? O que que eu acredito? Cara, eu vou estar montando shorts por volta dessa região aqui, tá? Por volta de toda essa região aqui eu vou estar montando shorts com stop no topo. Então, uma posição vendida aqui, mais ou menos, com o nosso stop aqui no topo, seria um trade com uma simetria de risco-retorno muito positiva, com alvo aqui nos 95 mil dólares, tá? Isso para mim seria um swing trade short que eu gostaria de entrar. Por que eu faria isso? Porque a gente tem essa cunha descendente, normalmente rompe para cima, só que a estrutura do mensal, ela tá um pouco mais bearish. Então a gente rompe para cima, muita gente volta a comprar e depois a gente tem mais quedas até a gente pegar essa liquidez e voltar de fato a romper. A gente precisa de liquidez para romper topos históricos, tá? Então, essa região aqui para mim é toda uma região de short e essa região aqui para mim é toda uma região de long, tá? É isso que eu tô acreditando aqui para os próximos dias, por isso eu tô majoritariamente em caixa. Aqui eu não faço absolutamente nada. Se eu longar aqui, seria um chute, tá? Porque aqui, na verdade, não tem uma estrutura ainda de sobrevenda, algum negócio um pouco mais, mais nítido para mim de longar. Eu só longaria forte aqui mesmo, tá? E para shortar também no short fundo, então esperaria um repique para poder pegar esse shortzinho, beleza? Outra coisa, tá? Quando a gente vem aqui no tempo gráfico diário, né? Convergiria justamente com o diário em sobrevenda extrema, né? Quando a gente pega aqui, ó, o RSI Levels. Vou pegar aqui, RSI Levels. RSI Levels, é isso, né? Ó, toda essa região aqui pegaria o diário em sobrevenda praticamente que extremo, né? Então, cara, seria muito maneiro um flush do mercado para pegar esse patamar aqui e longarmos fortemente o BTC, tá? Isso daqui seria muito positivo, é onde eu entraria bem forte nessa movimentação de preço do BTC, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a questão desse token novo que foi lançado, que foi o World Liberty Finance, tá? Alguns dados aqui que eu preciso mostrar para vocês. Primeiro, a gente teve o lançamento e a gente já tem o Open Interest, né, que é o volume de contratos abertos em futuros dessa moeda cruzando $1 bilhão, tá? Antes mesmo do primeiro desbloqueio de tokens. E o volume de trade passando de 5 bilhões, tá? Passando de moedas como Doge, Cardano, Trump. O que eu acredito que vai acontecer? Eu compartilho muito da visão do CryptoBully, tá? A gente tem uma moeda que é um pouco diferente da moeda do Trump. Por quê? A moeda do Trump, ela foi basicamente um esquema de pump and dump, tá? Então a gente tem uma movimentação de subida, depois uma queda muito brusca. A World Liberty Finance, ela tem um conceito um pouco mais diferente. Tá tudo muito bullish para essa moeda no momento de agora, tá? Só que o que acontece? Para a gente voltar a subir, a gente precisa capturar a liquidez. E por que eu acho que a gente pode voltar a subir? Principalmente por conta disso aqui. Float baixo e FDV alto. Isso pode fazer basicamente com que o preço da criptomoeda continue subindo e eles fiquem basicamente liquidando short atrás de liquidando short atrás de liquidando short. Então o pessoal vai shortar e aí eles vão liquidar short por conta do FDV alto. Aí o pessoal vai continuar shortando e eles vão liquidar o short. Então, o que eu tô imaginando é que a gente tenha isso por um tempo, mas no final das contas eu acredito que qualquer moeda no final do ciclo vai para zero, assim como a World Liberty Finance, tá? Então, não tenho muito uma visão de longo prazo bullish, mas de curto prazo eu acredito que ela possa ir liquidando esse short, tá? Mas o lançamento da World Liberty Finance me deixa com um pé atrás de ser mais um evento que pode formar um topo provisório para o mercado, que foi justamente aqui nos 123, 124 mil dólares, tá? Essa é a minha visão, por isso que eu estou majoritariamente em caixa, estou esperando uma movimentação mais sensata e um pouco mais sucinta do mercado para voltar a me posicionar com um pouco mais de força. Beleza? Então é isso, galera. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, tô postando com mais frequência e eu vejo vocês no próximo videozinho. Valeu? Tamo junto, até a próxima.